Talaban Hilma Alivuto Olihliwa Senyo Ibelelendle Alivuto Olihliwa Senyo Ibelelendle Alivuto Olihliwa Senyo Akotina City Pela Tatewe Nanzelela Wemfowe Uqaphela wena Pela Tatewe Nanzelela Wemfowe Ngoba lumhlaba uyaluma lumhlaba kawuhli onangoba lumhlaba uyaluma lumhlaba kawuhlisi silungiselele indlela yaphambi kude lasilungiselele indlela yaphambi wena kude lasilungiselele indlela yaphambi kude lasilungiselele indlela yaphambi kude lasilungiselele mama silungiselele indlela yaphambi mama kude lasilungiselele Jem ho jem elele mama 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 jem ho jem ho jem ho jem ho Jungiselele we Jungiselele we Jungiselele mama Umakoti ngowethu siyavuma ngowethu ngempela senzeni na Vem pra Rádio Negritude, yeah, Black Music do bom. Vem pra Rádio Negritude, yeah, sua rádio classe A. Vem pra Rádio Negritude, yeah, música negra no coração. Está no ar, TV Web Negritude, o seu espaço de voz, imagem e atitude. Aqui, a cultura preta é protagonista, a informação tem raiz e a resistência pulsa em cada frame.
arte, música, debates, identidade, moda, história, atualidade e muito mais. Tudo isso com a cara do povo, da periferia e de toda a sociedade. Reportagens, entrevistas, conteúdo independente e aquele olhar que a mídia tradicional não mostra. Se conecta com quem faz, com quem é, com quem transforma. Porque aqui é mais que conteúdo, é consciência em movimento. TV Web Negritude começa agora. Boa tarde, estamos chegando com o nosso programa Oriqui das Palavras. Primeiramente, pedir licença aos guardiões desse espaço, dessa casa, dessa estrutura, dessa rádio. Nas culturas tradicionais, nós temos a ideia de que sempre existem guardiões nos espaços. Esses guardiões inspiram proteção, criatividade, saúde, bem-estar, ideias, diálogo e toda espécie de conexão entre os seres humanos. Essa música, que é a abertura do programa, ela foi escolhida porque ela é um hino na África do Sul. Senzeniná é uma canção de luta e de protesto. Foi composta por vários autores no momento em que na África do Sul, durante o regime de segregação do Apartheid, que durou cerca de 46 anos, de 1948 a 1994, a população negra sul-africana era proibida de se manifestar culturalmente de qualquer forma. E a única solução foi encontrar nos seus pares da comunidade, resgatar a oralidade, a cultura oral, a transmissão de conhecimento oral. Na tradução dessa música, tem as seguintes questões. O que fizemos? É um lamento, né? É uma música de lamento, de sofrimento, de luta e de protesto. O que fizemos? Nosso pecado é sermos negros? Nosso pecado é a verdade? Eles estão nos matando. Que a África retorne dos colonizadores, que seja devolvido ao seu povo. O que fizemos? O que fizemos? O que fizemos nesse país? O que fizemos nesse mundo? Boers são cães. É pecado ser negro? É um pecado nesse país mundo ser negro? Então fica a reflexão de quantos apartheids ainda existem na nossa sociedade brasileira, na nossa sociedade mundial, na nossa sociedade estadual do Rio Grande do Sul, na nossa sociedade porto-alegrense. Os negros, a população negra é mais de 53%, mais de 55% da população brasileira, e nós temos um apartheid em todas as áreas da sociedade, no judiciário, na magistratura, na educação, nas universidades, nas cátedras de universidade, no legislativo, no executivo, em todos os espaços. Então, o apartheid ainda existe de várias formas no nosso país.
Eu sou Edson Fontoura, fisioterapeuta e acupunturista. Me dedico fundamentalmente às terapias integrativas e ao trabalho com saúde pública. Acredito na saúde pública. Viva o SUS, né? Viva todas as instâncias de instituições e de autarquias, de serviços que são prestados à comunidade. Viva a universidade pública, viva a pesquisa pública, viva o incentivo, viva o CNPq, viva todos os tipos de estruturas que são feitas para que as pessoas tenham acesso. Viva as cotas, né? Viva as cotas nas universidades. E hoje nós temos no nosso programa a felicidade de ter 2 convidados de impacto aqui, né? Marcos Porto, nascido em Rio do Sul, Santa Catarina, de 1967, é um artista plástico, um artista visual, com experiência em pintura, escultura, ilustração, web design, design gráfico. Estudou desenho no Ateliê Livre Chico Stockinger e web design no Senac Informática, em Porto Alegre. Artista com influências do neorrealismo, do afrofuturismo. Sua arte mostra uma estética voltada para a tecnologia e o simbolismo africano. Participou da Mostra Internacional de Arte Contemporânea no Centro Rebouças, de São Paulo, da exposição Made in Brasil, Brazilian Art, de artistas brasileiros em Washington, Estados Unidos, da exposição Travessias Contemporâneas ao Sul do Atlântico e da exposição Presença Negra no Margs, em Porto Alegre, Brasil. É autor da graphic novel, novela Nova Lágrima, ilustrador das capas da série The Elfin Child, do escritor inglês Philip Bell, ilustrou as capas para os livros de Conscienciologia, Introdução à Ciência do Macrosoma, isso eu acompanhei, e Autoconsciência, o Sentido da Lucidez, terceira e quarta idade, da professora Sônia Cerato. Criou o design gráfico do calendário português Iorubá, e em 2023 criou o troféu Sirmar Antunes de Cinema, que inclusive está ali no nosso mural. Vive e trabalha em Porto Alegre, Brasil. E também temos a honra de ter aqui conosco o Douglas Lopes, 32 anos, acadêmico de História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pai da Ângela, do bebê, né? A Ângela é pequenininha, tem 1 ano e 5 meses, companheiro da Larissa, e ele faz parte do coletivo Alicerce, constrói o coletivo Alicerce e milita no movimento negro desde 2014. Então nós vamos, nesse nosso programa, fazer um bate-papo bem descontraído, onde cada participante, cada um dos nossos convidados vai trazer as suas reflexões acerca do trabalho que desenvolvem, das atividades que estão fazendo, né? Trazendo a sua filosofia de vida, trazendo o que eles pensam sobre o nosso momento, principalmente o nosso momento relacionado à população negra no Brasil, em Porto Alegre e no mundo. Ao final do nosso programa, nós vamos ter uma meditação. Uma meditação que é uma meditação do Theta Healing, que é uma prática energética que a gente faz, onde a gente chama de meditação de manifestação. É você entrar num estado alterado de consciência, né, que nós vamos conduzir, para você afirmar as coisas que são importantes para você. Cada pessoa aí que está em casa, que está escutando, pode inclusive, querendo participar, fazer uma pequena listinha aí de algumas coisas que está pensando, desde coisas simples, eu quero passar no vestibular, né? Eu quero comprar um carro, eu quero alugar um apartamento, qualquer coisa, né? Que seja importante para a pessoa e que ela tenha certeza de que ela quer, né? Porque na nossa vida tem 2 coisas que são importantes. Uma é a convicção e a outra é saber para onde você está indo, para onde você está caminhando. Então vamos abrir aqui a nossa conversa com o Marcos Porto. Boa tarde, Marcos Porto, meu querido. Boa tarde, meu querido Edson. Satisfação te ver. Quantos anos a gente se conhece, hein? Bastante. Inclusive, tinha até
Tinha até esquecido desse detalhe, né? Que a Sônia Cerato é uma grande amiga em comum nossa, Sim, né? com Nossa, certeza. né? Dona É bem professora interessante. Sônia, Aham. fantástica, grande pessoa. Muito bom. Obrigado pelo convite. Né? Valeu, uma satisfação. Fala aí, solta a voz no que tu anda fazendo, o que tu já fez, para as pessoas te conhecerem, conhecer o teu trabalho, conhecer a tua inserção também como artista negro, né? A gente sabe que as artes visuais também têm, né? Aliás, as artes visuais, as artes plásticas, as artes Sim. em si, um percentual mínimo de pessoas negras, né? Sim, Não sim, só no sim, Brasil. Sim. Vai lá, fala aí, Marcos. Bom, como primeiro lugar, né? Boa tarde a todos. E eu quero agradecer ao Wesley, quero agradecer ao Edson e pelo convite e por essa participação. Como foi dito ali na introdução, eu sou artista visual. Eu nasci em Santa Catarina, mas a minha família toda é gaudéria, é daqui do Rio Grande do Sul, e eu vivo no Rio Grande do Sul desde os 7 anos de idade. Então eu me considero muito mais gaúcho, digamos assim, do que propriamente catarinense. Digamos assim, a minha jornada artística, né? Ela começou desde cedo, muito antes de eu pensar em escrever ou ler alguma coisa assim. O desenho já foi assim uma forma de expressão assim bem básica para mim, né? E tem sido sempre essa forma de ver o mundo ou de interpretar o mundo sempre graficamente ou através de imagens, seja a fotografia e tal, desenho, pintura ou escultura. E vou fazer um resumo assim cronológico, Claro. assim bem resumido mesmo, né? Sim. Essa questão da África ou da cultura africana, né? Ela sempre esteve presente no meu trabalho, desde pequeno, mas digamos assim que foi a partir da década de 90 que isso começou a ficar mais forte, né? Essa figura África começou a aparecer no meu trabalho assim muito mais de forma mais frequente, digamos assim, né? E a partir de 96 de 89, digamos assim, eu posso colocar que foi o meu momento de profissionalização, assim, né? Em que o meu trabalho começou a aparecer de forma mais frequente, assim, em lugares de circulação mesmo, de arte, de feiras e eventos de artes gráficas. O Salão de Arte de Desenho de Imprensa de Porto Alegre é figurinha carimbada assim, para todo artista que curte essa cultura mais popular, quadrinhos, cinema, ficção científica, que é um assunto que eu quero muito abordar, que é a questão da ficção científica, mas pela ótica e pela visão afro, né? Que vem surgir, então, o termo afrofuturismo, que é a visão de um futuro onde o negro está inserido tanto dentro da sociedade, de forma atuante e protagonista, né? E se vê como esse protagonista que se coloca diante do fazer a história, do fazer a ciência, no futuro também, né? Fantástico. Eu participei de algumas exposições que eu considero assim bem relevantes, né? Tanto em São Paulo quanto colocar esse traço mais africano dentro de uma exposição de representatividade majoritariamente branca, numa exposição nos Estados Unidos, no início dos anos 2000 e tal. Mas para mim aquilo foi bem significativo em termos de que já me colocava nessa questão do caminho
do lugar do artista negro dentro de um sistema que foi feito e foi pensado para justamente separar o artista, né? Tipo, não, tem a arte, tem as artes e tem a questão folclórica ou étnica, que é a arte africana. E hoje esse discurso ele não cabe mais, porque nós estamos de diversas maneiras, diversas formas já inseridos, não tanto quanto gostaríamos, mas houve uma abertura forçada, obviamente, né? Se não nos movemos, se não entrarmos, se não nos posicionarmos, se não nos colocarmos, não somos vistos mesmo, porque o sistema foi feito justamente para nos invisibilizar, digamos assim. Sem dúvida. Em todas as áreas, né? Continuo? Continua. Bom, então, dentro dessa questão de colocar os meus pincéis a serviço do movimento negro, digamos assim, né? Ou como um expoente dessa linguagem afro dentro do circuito das artes visuais, de alguma maneira, né? Ou através de várias mídias, como as histórias em quadrinhos, mas principalmente a fabricação desse conceito artístico relevante que coloca a afrodescendência da arte no Brasil como construção de personalidade brasileira mesmo, que apesar das escolas acadêmicas, das escolas mais de origem europeia mesmo, né? Eu ia te perguntar isso, sim, né? sim. Sobre essa visão eurocêntrica, né? Total, exato, né? Exato. Europeia, né? A arte vem da Grécia e de Roma e era isso, sim, né? E passa sim. pelo renascentismo. O modelo todo de... Todo né? modelo de sociedade, na realidade, né? Exato, É. exato. Aí cria esse modelo, né? Como tu falaste, eurocêntrico, né? E isso foi... essa visão eurocêntrica da arte, ela foi sempre defendida aqui no Brasil como sendo o modelo a ser seguido, né? Mas a identidade não mostrava exatamente a questão da identidade brasileira, né? Sim. Nascida daqui, dessa mistura, né? E eu procuro sempre colocar que não é exatamente... Eu não vou fazer um trabalho... Para começar, eu não sou africano, eu sou afrodescendente. Isso. Então, essa tentativa de mostrar a questão africana, né, é uma tentativa, não é uma visão afrocentrada, mas pela ótica da vivência de um brasileiro que nasceu vendo os filmes do Zorro na televisão, né? Vendo a questão arquetípica branca, assim, digamos assim, em protagonismo Só relacionado à arte, né? Sim. Mas isso ficou incrustado, né? Tu é obrigado a admirar o Leonardo da Vinci, todos os clássicos, Michelangelo e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, tu pega essa coisa que ficou incrustada, né, no teu subconsciente eurocêntrico e tu molda isso, né? E aí tu mostra que, não, peraí, a arte renascentista, a arte moderna e tal, vem desembocar aqui hoje na arte contemporânea pela visão da tentativa de moldar isso que foi colocado assim a ferro e fogo dentro da tua alma, né? Empurrado, exato. marcado com ferro quente. Exatamente. Colocar isso como, não, peraí, eu não sou... Eu quero mostrar isso, mas eu quero mostrar do meu jeito. Quero mostrar que o Leonardo da Vinci tinha razão, ok, tinha razão. Mas é o seguinte, agora quem tem a razão sou eu.
E a minha história é completamente diferente daquele modelo renascentista, ou daquele modelo romântico, ou Art Deco, ou seja o que for, né? E colocar como eu vejo e como eu sinto a África dentro de mim, baseado em tudo isso que eu peguei, desde estudar o Salvador Dalí, até estudar a arte... A arte que não veio exatamente com assinaturas da cultura africana, mas que nós pegamos e abraçamos, não só nós, né? Para começar, os europeus mesmos começaram a abraçar isso. A síntese da arte moderna é justamente a cópia, não a cópia, mas a influência de muitos aspectos da arte africana, né? Até porque eles colonizaram grande parte da África, né? Exatamente. Todas as grandes nações europeias tinham um grande pé dentro da África, né? Então, quer dizer, roubaram tudo que tinha, inclusive a arte. Não só a questão... a ciência, né? A cultura, exato. As pedras preciosas, os minerais, tudo que existe nos países africanos. E hoje nós temos aí a Europa reclamando da imigração, né? Pois é. A velha e boa palhaçada histórica. Mas que massa, Marcos. Fantástico. Olha que assunto, hein? Afrofuturismo, arte negra. Que assunto que para render mais uns 10 programas, hein? Com certeza, com certeza. O assunto ele é bem rico, né? Até como uma análise dessa visão eurocêntrica. Já fiquei viajando aqui na coisa do como é o nome do herói lá, o Pantera Negra, né? Exato, a crítica exatamente. que se pode fazer sobre isso, né? Sim. Então, tem muita coisa interessante aí. Digamos que a massificação da cultura trouxe isso, né? O Pantera Negra como um grande exemplo da inserção do negro no futuro. Uhum. Ele é africano. E ele é cheio de tecnologias, e ele é o protagonista, ele é o herói negro. Ele não é o Tarzan, né? Que cai de paraquedas na África e de repente ele é mais forte que todos os africanos, mais inteligente, ele sabe mais de África aquele grito lá de cima da cachoeira. Pois é. Mas digamos assim que mesmo tendo admirado esse personagem por pura falta de referências na época, né? Que eu sou bem antiguinho, né? Hoje eu posso dizer assim, com todas as letras, eu não sei por que ainda fazem filme do Tarzan. Sim. É ridículo. Uma aberração total. É ridículo. Uma aberração total. Fantástico, Marcos, fantástico. Vamos passar a palavra agora para o Douglas, que vai falar um pouco aí da história dele e do coletivo Alicerce, que tem uma proposta muito, muito relevante, interessante, principalmente que me chama a atenção é discutir o modelo político atual, né? Discutir os partidos que nós temos, a dinâmica política que nós temos, que é dada, né? Uhum. E o quanto é necessário também se pensar nisso, e o quanto isso fica guardado embaixo do tapete, né? Fala aí, Douglas. Primeiro, boa tarde para vocês. Obrigado, Edson. Valeu. Agradecer a Mafê também, tua sobrinha, que fez essa ponte aí, né? Essa camarada aí de coletivo. Fantástico. Beijo, Mafê. Meu nome é Douglas, né? Para quem não me conhece, eu sou nascido e criado aqui em Porto Alegre, né? Vou fazer 32 anos esse ano. Sou pai da Ângela, né? Pai recente aí, né? Aprendendo, deu uma mudada aí na vida. Vocês aí que são pais sabem, né? Como é que a coisa dá nosso centro de gravidade, ele muda, né? Tudo balança e a gente começa, né? Mas algumas convicções, alguns princípios nossos também que só se fortalecem, né? Acho que quando a gente fala da minha parte, né? Eu estudo História na URGS, mas hoje também trabalho junto com a Karen, né? Karen Santos, nossa vereadora aí de Porto Alegre. A gente constrói esse coletivo já desde 2014, né? Fantástica, Karen. E o coletivo Alicerce, ele surge a partir ali das jornadas de junho de 2013, né? Não sei se vocês se lembram, né? Os atos da passagem. Brasil inteiro, a massa foi pra rua, né? Nosso povo virou uma chave ali, deu um estopim que o nosso povo botou toda a sua raiva, acho que acumulada de 500 anos, e a favela desceu, o bicho pegou. Sim. E naquele momento a gente percebeu que
a política que estava, né, o jeito de fazer política, os partidos de esquerda, as forças progressistas não conseguiram captar aquela energia, não conseguiram captar aquela revolta, não conseguiram dar um não, vamos pro pau mesmo, tá tudo errado, vamos mudar. Vamos mudar agora, Muito pelo contrário, mantiveram o status quo, né? Então o Coletivo Alicerce surge dessa necessidade de construir uma ferramenta política que ajude o nosso povo a compreender a força que tem, acreditando que, né, vai acontecer de novo, né? Aquilo que aconteceu em junho, eu me lembro que na época se falava muito de que era a CIA que estava controlando para derrubar o governo PT, não sei o quê. E não, aquilo ali é uma coisa muito natural da sociedade que a gente vive, né? Que, sabe, nesses milhares de anos que a gente tem de humanidade, ao longo dos anos sempre existem, né? As contradições dentro da sociedade, elas existem, e o nosso povo invariavelmente ele vai pra luta, ele se defende. Tem um camarada nosso que fala assim: é inevitável, quando alguém vai te atacar, tu vai te defender. Isso em termos de sociedade pode demorar um tempo, pode não demorar, mas a sociedade ela se defende, ela vai pro pau. Então o Coletivo Alicerce ele vem nessa necessidade de tentar dar essa ferramenta política, experiência, como é que a gente se organiza, como é que faz, como é que acredita no teu colega, no teu vizinho, no teu colega de trabalho, né? Parar de acreditar no que está colocado. Pô, não, vamos dar um cheque em branco, votar de 2 em 2 anos, né? Se votar, mudar, sabe? Tem uma galera, os anarquistas falam muito isso, né? Se votar, mudasse qualquer coisa, já era proibido. Óbvio que a gente lutou muito pelo nosso direito de votar, né? Mas entender que política ela vai muito além do que é as eleições de 2 em 2 anos, tu escolher tua figurinha lá e, né, voltar pro trabalho, entender essa política nossa do dia a dia, né? Entender nossa força, nossa auto-organização, nosso povo, resgatar essa história, né? Nosso povo, enquanto povo negro no Brasil, nós temos uma história muito rica de construção de alternativa, de enfrentamento ao sistema colocado através dos quilombos, das fugas, das revoltas, das greves. Muitas aconteceram, né? Muitas. E estamos resgatando um monte de coisa, né? Pô, tem gente que falava que não, a greve só chegou aqui depois que o italiano veio pra cá. E a gente tá descobrindo, já sabe que não, pô, já teve greve, né? Em tempos escravocratas, o negro já estava fazendo greve, né? Nas plantações, nas fábricas. Então, resgatando essa história é importante pra gente estar dando, né, essas ferramentas, né, para nossa gente poder ter essa referência, né? Eu acho legal essa experiência que o camarada traz das artes, porque isso nós não produzimos, né? A galera acha que a gente não produz coisas. Nossas referências nas TV, nos quadrinhos, nas histórias, elas sempre foram, né? Eu sou uma criança dos anos 90, né? Então eu nasci, hoje é o Pantera Negra, né? Mas a gente se criou com o Super Choque, o Blade e o Michael Kyle do El Patrão das Crianças. Eu tava conversando com a minha companheira em casa, né? Pô, as referências que a gente tem, além do meu pai, né? Pô, a gente tinha o Will Smith na TV, né? O tio Phil, aquele cara que, pô, tinha essa nova forma de enxergar o que é essa negritude construída nossa, para além do que eles querem empurrar para cima de nós, né? Então já esse movimento de resistência que ele segue acontecendo é um troço excepcional, assim, né? Mas para dar continuidade, eu acho que um dos motivos, assim, também, eu acho que dá luz para um dos projetos que a gente faz, né, enquanto Coletivo Alicerce. Nós somos um núcleo, né, que faz parte da Mafê, minha companheira, a Larissa, né, que está em casa nos olhando, nossos companheiros estão vendo aí, o Phylon, que é um camarada também, que nós temos um projeto... Vai vir aqui dia 22, o Phylon. Vai vir aí, né? Queria parabenizar que é a primeira vez que eu tô vindo, eu já vi a Karen veio aí, a minha mãe de santo, mãe Paty veio aí, o cara vê só pela rede, pô, é um prazer estar aqui, né? Legal. Muito legal o espaço, é massa trazer um quilombo de assim, comunicação, né? Um quilombo de comunicação. Dentro de um bairro majoritariamente negro, exatamente, né? Exatamente. A gente estava falando que a gente tem esse projeto Negro Popular, que é o nosso núcleo, né? Dentro do Coletivo Alicerce, nós somos formados em núcleos. Sim. Né? Todo mundo tem as suas... Não é... Atribuições. Não só atribuições, né? Mas, pô, cada um tá inserido em algum lugar. Pô, os professores, os trabalhadores, a galera que tá na escola, a galera que tá na universidade, a galera que mexe com o movimento negro. E nós, o Negro Popular, nós temos um projeto, já também desde 2014, 2015, que a gente vai nas escolas debater racismo e sociedade com os jovens, né? Escolas públicas. Escolas públicas, daí essa coisa, né, tomou uma proporção que nós começamos aí para assistência social, para os CRAS, começamos a dar formação para professor.
Onde tiver, a gente botou isso aí, né? Onde tiver gente, né, com vontade de debater racismo, entender de onde é que vem isso aí, pô, nós estamos dispostos, nós temos um materialzinho ali, nós estamos dispostos a ir lá, trocar uma ideia, conversar, entender de onde é que vem e como é que se encaixa hoje em dia, o que que tá colocado hoje em dia para nós, né? Porque o debate hoje, não, muito já vem para não, já acabou, já passou, hoje a escravidão já acabou, então, né, não, pô, a coisa tem consequência até hoje, elas são muito fortes, né? E a gente tá tentando dar, de novo, né, essas ferramentas pra gente entender de onde é que nós viemos e como é que nós se encaixamos hoje em dia, né? Você falou aí da questão das religiões de matriz africana e eu sempre faço uma provocação, né? Às vezes o pessoal não gosta muito. Eu sempre digo assim, se você tem uma casa de religião e dentro da sua casa de religião não existe discussão sobre racismo, não existe letramento racial ou uma tentativa de fazer algum tipo de letramento racial, eu só faço assim, né? Uma casa de religião de matriz africana onde não se fala de racismo, que também não se fala, onde não se fala de violência contra a mulher, onde não se fala sobre homofobia, né? Mas aqui pegando a questão do tema racismo, para mim fica uma coisa sem sentido, né? Eu cheguei, só para contar uma historinha, uma vez eu estava num batuque, né? Eu era de nação cabinda, hoje eu sou do candomblé, e tinha uma rodinha de paz de santo, né? Ali naquele intervalo do batuque, né? Todo mundo vai comer e tal. Aí, num dado momento, um determinado pai de santo chega e diz assim: eu tive num batuque lá no planeta dos macacos. Né? A Restinga, né? Uhum. Eu olhei pra ele assim e disse assim: cara, ali naquela vasilha lá que tu tem na tua casa, pode ter o Zé Colmeia, o Catatal, né? O Super-Homem, né? A Formiga Atômica, e ele de Oxum. Mas Oxum não tem. Falei isso pra ele. Não né? Entender a coisa, né? Não então, entender de onde é que veio. Né? Então, mas te interrompi, continua onde tu tava falando. É o caso tu não entender, né? De onde é que veio, de onde é que vem, o que é essa tradição, o que... Não só não entender, né? Mas tu te apropria de uma coisa e tu acha que como é que a gente... Porque, né, também dá esse salve pra Mãe Pati, né? Que da Loma do Pinheiro, Vila Mapa. Que legal. Ela faz salve esse trabalho e a diferença da educação e da exclusão, né? Ela abarca todo mundo, ela educa todo mundo, ela, né, resgata o que é essa memória, o que é essa história, de onde é que nós viemos. O papel fundamental da origem dos terreiros, né? Que era isso, né? A origem dos terreiros, né? Outra coisa que as pessoas não pensam, por que o batuque acontece à noite, né? Isso veio da história. Por quê? Porque os negros trabalhavam o dia inteiro, 14, 18 horas. E qual é o tempo que eles tinham para cultuar os seus orixás? Era a noite, né? Normalmente eles não iam dormir, mas iam fazer batuque, né? Sim. Então são essas coisas, né, que se passam, né, na nossa sociedade até hoje. Muitas coisas são passadas. Claro que as religiões de matriz africana, elas são também linguagens orais ainda, né? Hoje, de um tempo para cá, de uns anos para cá, já tem gente publicando mais livros e pessoas que dão aula, inclusive de Yorubá, de outras línguas africanas e tal, para falar um pouco até desses oriquis, né? Que é o nome do programa aqui, oriqui, que é a mesma coisa que reza, né? Que no batuque é reza, no candomblé é oriqui. Oriqui é quando você faz uma invocação, uma saudação ao orixá, né? Ao antepassado, onde você conta a história, né, do antepassado, né? E essas coisas elas vão se perdendo e vai passando de um para outro, mas vai passando de um para outro sem explicar o que é, né? A pessoa vai fazer um passeio no mercado público, na Igreja do Rosário, não sabe por que ela está indo na Igreja do Rosário. Pois é. Né? A Igreja do Rosário era um lugar onde tinha sociedades negras, né? Sociedade do Rosário existia ali. E os negros tinham um ponto de referência, não só cultural, como de sobrevivência, né? Para cobrir os sepultamentos dos negros, não podiam ser enterrados, né? Sem falar que foram os escravizados que ergueram, que construíram a igreja. Exatamente. Então a pessoa vai lá fazer um passeio na Igreja do Rosário, depois de sair do chão, não sabe por quê. Né? Então são coisas que... Isso são coisas que são absolutamente importantes, né? Douglas, continua aí falando desse projeto das escolas.
que é muito interessante, Estamos fundamental. tentando dar um passo agora, né, para fazer um debate sobre masculinidades, né? Legal. De como é que a gente também educa nossos homens, né? O debate que a gente tem visto o aumento do feminicídio, casos cada vez mais muito periclitantes, né, mano? Nossas mulheres, elas estão passando, assim, por um processo de violência extremo. Tal. E também, não só violência extrema, mas de esse desacreditar delas, né? Essa coisa do É negar uma que violência existe, né? que beira o extermínio, né? Que beira o extermínio. Isso é E sempre essa educação nossa é aquela coisa que é do movimento, né? É uma conclusão do movimento. Pô, como é que a gente não ensina as mulheres a terem medo, a se protegerem, mas a gente ensina nossos homens a enxergar as mulheres como seus iguais, não como seus objetos, né? Fugir dessa lógica patriarcal europeia de possessão, né? A posse da mulher, ser dono daquele corpo, né? Que para nós, enquanto povo negro, pô, a gente entende como é que a gente consegue, também educar a nossa juventude a entender que, nós somos todo um ser, né? Que tá aí vivendo, nós vivemos em sociedade, a igualdade entre os sexos, né? Como é que a gente respeita, ouve, acolhe, né? E não se transforma nessas coisas aí que estão acontecendo, né? Então estamos tentando dar esse passo, né? Debater o que é masculinidade, o que faz o homem, né? Uma juventude, uns piá de 13, 16 anos que, infelizmente, né? Tendem a ser adultos muito cedo, né? Então, perderam o pai, perderam o tio, ou que, a família é grande, então, né, logo, né, a gurizada que tem que estar correndo atrás muito cedo para ajudar dentro de casa, ajudar os irmãos, ajudar a mãe. Como é que faz essa reflexão do que é ser homem, tá ligado? O que é, né, tu cuidar do outro, pensar no outro, saber, sim, da tua força, mas como é que tu não subjuga o outro à tua vontade, né? A tua vontade, ela não é maior que a do outro. O que a sociedade nos ensina, o que é ser homem, aquela coisa do não chorar, do não, né, tu não demonstrar o sentimento, tu não sentir, né? E que ao mesmo tempo mostrar que sim, nós somos gente, nós somos ser humano e a gente sente. E quanto mais a gente abafa aquilo ali, em algum momento aquilo ali explode, né? Aquela pressão, ela se acumula de tal maneira, e pensando no nosso contexto de jovens negros de periferia, que a pressão ela é tão grande, não só dentro de casa, né, com os problemas que a gente tem aí, essas maldições históricas que o nosso povo carrega. Tentando sobreviver ao ataque da polícia militar. A polícia, a escola que não dá conta daquela energia. Então, como é que tu trabalha esse sentimento que está enterrado aqui dentro para ele não explodir, ele ter consciência daquilo ali, ele ter consciência de quem ele é, do que ele está sentindo, para ele poder, né, desenvolver, levar isso adiante, né? Eu acho que é o objetivo, né? Nós somos ainda muito germinal, né, fazendo uma tentativa mas eu acho que é uma coisa, a gente foi lá, primeira vez que a gente foi fazer esse debate com uma juventude. Eu e o Fala, a gente ficou impressionado, assim, os piá já muito reflexivo, né? Acho que também saudar o trabalho das professoras, né? Acho que na nossa Porto Alegre é referência, eu acho que no Brasil, dos EABIs, né? Então, o ensino da história, da cultura afro-brasileira, né? E indígena. Indígena. Então, tá tendo esse trabalho excepcional, né? De alguns professores dentro das escolas, né? Que ainda é uma política, né, que é tocada muito pelo indivíduo, né? O Estado ainda não... ele diz que faz, né? Mas tu vai ver ali a precariedade, a necessidade que elas têm de fazer esse trabalho, ela tão grande que não tem dinheiro para tudo, calma lá, vamos ver. Sim. Mas o trabalho que essas professoras fazem na sala de aula, a gente chegou lá, os piá estavam altas reflexões, pensando coisas, a gente, que massa que tem coisa avançando, né? Então, essas esperanças, essas sementes, assim, que a gente vê e, sabe, nos dá a vontade de continuar fazendo, ir a outros lugares, né? A gente se olhou assim, a gente vai ter que achar um lugar que não tem um EAB, que a galera tá realmente... Porque, lá, os piá, lá, eles estavam muito, muito pra frente, muito reflexivo, a gente dá muito essa valorização, o trabalho que as professoras faziam lá, tá ligado? E o quanto nós precisamos, né? Enquanto sociedade, enquanto humanidade, penso, disso que nós estamos fazendo aqui. Exato. Né? Exato. Dialogar, conversar, ouvir o outro, ouvir a história do outro, ouvir a biografia do outro, né? Porque a biografia de uma pessoa é a história dela, né? E tirar essa ideia
de que as pessoas são máquinas, né? As pessoas são produtos, as pessoas estão aí para competir, para ser o the best, para estar em primeiro lugar, né? Esse troço está nos massacrando já há séculos, né? Eu tenho esperança ainda, né? Eu tenho esperança que essas propostas, né, de diálogo, de olho no olho, né? Não tem como tirar o WhatsApp mais da nossa vida, não tem mais como tirar as redes sociais, tá ok, né? Mas e o olho no olho, né? E as ágoras públicas, né? Falando lá da Grécia e da Roma, né? E as reuniões públicas, né? Nas praças. Vamos falar sobre violência contra a mulher na praça, na rua, nos bancos de praça, etc., né? Para que todos possam se apropriar do conhecimento, né? O conhecimento é uma construção coletiva, né? No momento que o conhecimento vira algo para uma panelinha, como existe muito aí nas universidades, né? Existe na cátedra, né? Aquele grupinho fechado, que nós somos os bambambam dos bambambam, né? Mas isso não vem para fora, né? Quanta gente podia ser beneficiado com 10% daquele conhecimento, né? Então, isso é fantástico. Só para me encerrar, eu quero que tu falou isso aí, eu queria contar 2 histórias, né? Pô, a gente faz esse projeto e o cara fala assim, né? Eu falo meio vagabundo, assim, meio rua, tá ligado? E os piá curte, né? O sur aí, todo louco, né? A linguagem deles, né? As professoras, as brancas, né? Ai, como tu fala diferente, não sei o quê. Eu fico assim, beleza. E pensando assim um pouco do tema nosso, assim, né? Nós, enquanto negros, em espaços majoritariamente brancos, né? E, né, todo mundo acha bonito, todo mundo acha legal, pô, o linguajar dele, né? Pô, vai apresentar um trabalho na universidade, bom, que o cara toma de letra, mano, tu só tem que melhorar o teu vocabulário. A linguagem, um vocabulário mais... Entre 2 mundos, entendeu? Né? Então, eu saber onde que o cara quer pisar e com quem que o cara quer falar é importante, né? Pra não se deixar, porque é muito fácil. A universidade, o sistema, ele nos copita, né? É muito fácil o sistema nos cooptar pra ser tudo isso aí que tu diz, né? Nós virar uma máquina, nós virar essa coisa de produção, nós saber o que nós ter esse princípio de saber pra onde é que nós queremos conversar. Isso bom, tudo, né? Que a sociedade quer e projeta só é bom para as redes de farmácias, né? E para os consultórios particulares e tal, vai produzir hipertensos, diabéticos, psicóticos, né? E uma série de desordens físicas, né? E orgânicas, porque não tem corpo, aí vou falar da minha área, né? Não tem corpo que sustente um estresse crônico, né? O estresse crônico, ele vai te matando aos poucos, até o momento em que tu te tornas um dependente de medicamento, né? Pois é. Coisas que podem ser evitadas. Fala lá, Marcos. Pegando esse gancho aí que tu tá falando da questão da tua área, tem uma questão de que tem estudos que mostram que a população negra, ela sofre do trauma do racismo. E ele é decorrente justamente e principalmente da expectativa do racismo. Ou seja, tu é bombardeado todos os dias com cenas de violência policial, racismo estrutural, e isso como uma forma, ao mesmo tempo que a mídia coloca isso como uma espécie de informação, ela tem um efeito de doutrinação também, né? De reafirmação de que o policial, só para dar um exemplo do policial, da questão do policial, não que isso seja uma regra geral, mas o policial está ali até por uma questão de sua própria origem, que foi, estou falando mais particularmente da Brigada Militar. Repressão, né? Aos povos pretos. A repressão aos escravizados fugidos, né? Os fujões, né? Na época. E é incrível como a capacidade ou a falta de capacidade das mentalidades de evoluírem ao longo do tempo, né? Porque são séculos dessa mesma função. E essa função, ela extrapolou no Brasil e colocou
os próprios negros nessa condição de opressores dos seus iguais, né? Por uma simples questão de que, não, eu sou policial e tu Os capitão do mato. é fujão. Uhum. Né? Não, mas peraí, mas não existe mais isso. Não, mas aí tu diz, não, a brigada militar precisa estar aí para a tua segurança. Para te proteger. Para te proteger e tal, né? E aí, mas às vezes, em determinados lugares, é meio difícil acreditar nessa verdade que colocaram, né? E, tá, mas isso foi só um parênteses, falando justamente que nós estamos doentes, né? Sim, nós somos sociedade doente. O negro brasileiro tem trauma do racismo, justamente porque tu não sabe se quando... Eu tenho experiências, eu saí quando eu tinha, sei lá, 18, 19 anos de idade, tu sai da tua casa, do portão da tua casa, e tem um brigadiano com uma escopeta enorme apontada para tua cara, dizendo, levanta a mão. Sim. Levanta a mão. Sim. Como assim levanta a mão? Estou saindo da minha casa, não vou levantar a minha mão. Aí ele diz, tu tá louco, cara? Sim. Entendeu? Sim. Isso não acontece em outros lugares. Não. E bom, todo mundo já sabe, mas então... E essa doença, esse trauma que ele é adquirido... tu já nasce com esse trauma, né? Porque Sim. nos primeiros momentos da tua vida, quando tu entra na escola, em algum momento, de forma até não perceptiva no primeiro momento, mas depois tu vai saber por que determinada coisa aconteceu. Era racismo. Sim. Por que te chamaram disso? Ou te colocaram numa posição específica? Eu estou generalizando para não colocar, assim, por exemplo, a minha experiência pessoal de racismo na escola, de racismo no trabalho, mas etc, também pode colocar a etc. experiência pessoal. Se quiser, não, senão não sei se tem tempo hábil para isso no programa. Tá bom. Porque a lista é grande. E isso se dia, transforma, né? Exato, isso se transforma o quê? Tem negros ansiosos, tem negros com raiva, né, com medo, com insegurança. Tu chega, mas tu não chega chegando, tu chega meio de canto, assim, tipo, tu não sabe se aquele espaço, se tu pode estar naquele espaço, não é questão de poder, mas se aquelas pessoas que estão ali vão te aceitar. Como vai ser recebido. Como tu vai ser recebido, como vão te olhar, né? Se não vai ter um segurança atrás de ti, vigiando os teus passos para ver o que é que tu vai fazer, etc. E essa doença precisa de cura. Nós precisamos ser curados. E uma das coisas, e tu dentro dessa questão holística e tal, né, de trazer essas ferramentas que podem transformar as mentes das pessoas, né, por dentro, né, pela própria conscientização. E eu coloco isso como uma das funções da arte, né? Sem dúvida. Uma das funções do espelho que tu possibilita aos afrodescendentes ou aos afro-brasileiros da questão do pertencimento, né? De que tu estás ali e tu pode estar ali. Sim, tu deve estar ali. Tu tem que estar ali porque tu está ali. Sim. E ninguém pode te tirar desse lugar ou te tirar o teu protagonismo dentro dessa cadeia, né, de que é a evolução em termos da humanidade ou da sociedade. Fantástico. É uma discussão pertinente, atual, né? As chagas modernas que vêm do período da escravização, né? Os nossos ancestrais passaram por isso de uma forma bem mais crítica, violenta e exterminadora, né? Genocida, e a gente recebeu isso geneticamente também. Exato. Né? Então, são pautas fundamentais no nosso processo, né? Essa pauta policial, para mim, é fundamentalíssima, né?
polícia militar não deveria existir mais. Para mim, eu sou a favor de criar uma polícia desmilitarizada. Né? Sim. Simples. Sim. Vamos evoluir. Sim. Né? Fala lá, Douglas. Vou puxar por aí também, porque eu acho que se a gente for pensar a questão da segurança pública, né? Porque também nós, enquanto povo, nós nos sentimos inseguros. Como é que a gente não nega a criminalidade, né? Que o debate que os caras fazem, quando tu precisar de alguém, tu vai fazer o quê? Daí tu vai chamar a polícia. E o que é? Como é que tu debate segurança de uma maneira que nos respeite os nossos corpos e, né, nos incorpore enquanto povo, entenda o que é essa herança maldita que nós carregamos, né? Entender a história da polícia militar para poder superar ela, né? Então, a polícia militar, esse contexto de guerra às drogas que nós vivemos, a gente entende que a guerra às drogas, ela não é uma guerra contra as drogas. A guerra às drogas no Montserrat é uma e a guerra às drogas na Restinga, no Bieira, é outra. É outra. Exato. Porque tu A não Bela Vista também é dia diferente. Eu fui a ao guerra Rio às de drogas. Janeiro e a gente subiu o morro lá, morro do Jorge Turco e tal, e sempre a galera do movimento seguindo nós. Conheceu uma ONG lá, né? E a galera do movimento deu permissão, seguindo nós ali, tudo na paz, assim. Estamos descendo, paramos para trocar uma ideia com os gurizão ali que estavam fazendo ali a mão, né? Vendendo coisa, fomos conversar com eles, né? E um dos caras lá que morava lá, né? Que era parceiro, mano, essa vida de traficante aí, não sei o quê. E o gurizão que tava ali falou assim, não, nós não somos traficantes, não, nós somos varejistas. Os traficantes, eles não estão aqui, não. Os traficantes estão lá no Leblon, Copacabana. E entender no Senado, entender essa relação íntima que tem do tráfico internacional de drogas, Sim. tráfico de armas, e que não é que não tem nada a ver com o nosso povo, né? Mas ele não é nós que produzimos isso. Quem gerencia. Não é nós que trouxemos as armas aqui pra dentro. Inclusive, né, grande parte é uma polícia que alimenta esse crime. Entender que as drogas, o comércio de drogas, o lucro deles financia campanhas, financia... A política brasileira está intimamente ligada ao que é o crime organizado. Sem dúvida. Hoje. Então não tem como é que tu acaba com a guerra às drogas? Não tem que acabar. Ela tem que continuar, ela é lucrativa, ela é muito interessante para manter um povo, né, muito bem controlado, oprimido. Para que tu vai ter políticas de descriminalização de drogas, né? Por que tu vai ter se está dando muito dinheiro? Para que tu vai criar programas de saúde para tratar a dependência química onde tu humaniza as pessoas? Para quê? Por quê? Porque ao mesmo tempo, eu entro assim e vou conversar. Eu tava pensando essa coisa toda que aconteceu com o Poço do Rodo lá no Rio de Janeiro, né? E essa coisa do música do bandido, não sei o quê. E eu fiquei refletindo sobre isso, a questão do policial e o mano que tá na biqueira, né? O soldadinho, bucha de canhão de uma mesma guerra, dos dois lados, né? O policial militar, que ele acha que, né, na sua alta da moralidade, que ele é o cidadão de bem. E o mano da biqueira, que tá fazendo a mão, tá trampando, tá levando um dinheiro pra casa pra comprar essa coisa, comprar essa comida, ajudar em casa. 2 buchas de canhão numa mesma guerra. A gente saiu o anuário, né, da violência policial, violência, né, do Brasil. E a questão dos homicídios, suicídio. E eu fui ver a polícia, nossa polícia é a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. E ela não morre em operações policiais. Ela morre pelo suicídio. A maior alta das mortes de policiais é por suicídio. E eu fiquei pensando, porque vários dos nossos piá, eu conheço vários piá que querem ser policial, querem ir pro exército. E eu fico pensando a contradição que é dentro da cabeça desse louco. Vai ter que apertar o mano que ele estudou junto no colégio. E ele vai ter que fazer isso aí. Que contradição, as condições que os caras estão colocados. Não quero defender a polícia aqui, entendeu? Mas eu comecei a colocar eles nesse papel também não de quer peão. Defender esse modelo de polícia que a gente tem, né? Porque a gente sabe nesse que tem papel de peão. Ponta firme. Pouco, mas tem. Esse papel de peão de uma mesma guerra que só quem lucra, só quem sabe se mantém nessa mesma, sabe? Então, eu fico pensando nessa questão, também, sabe? Eu penso também que tem aí o imaginário, né? O arquétipo, né? Exato. Do cara que tá armado, do cara que tem poder, do cara que tem voz de prisão, do cara que entra em qualquer lugar sem, né? Sem pedir licença, da autoridade, né? Essa que construção... é uma distorcida na realidade, mas tem muito do imaginário, né? E nesse caso específico, né? A cultura de massa conseguiu, digamos assim,
deixar mais equânime, né? Vide Shaft ou outros policiais negros, né? Bambambãs e tal. Tá aí o Denzel Washington aí arrebentando, tipo, pô, se eu quero ser policial, eu quero ser que nem o Denzel Washington. Sim. Mas é o mesmo modelo, André né? Matias, É o mesmo né? modelo. Tropa de Elite, André Matias, né? Aquele exatamente. negrão do Bob, Exatamente. pá. E essa construção social do que é o masculino, né? A masculinidade. Esse homem que, tá ligado? E não por um acaso é eles que matam gente fora de serviço, estão fora de serviço, vão matar o cara, matam a companheira, dão um tiro na companheira. Sim. O cara, o que deu não sei quantos socos na mulher, ele não era bombeiro, ele não era alguma coisa, sabe? Ele era lutador, não sei o quê. Pô, o cara, essa construção do masculino que, né, te impõe, que é totalmente... Isso que você colocou aí de estatísticas de a polícia que mais mata, que mais morre, né, em relação ao suicídio. E também cabe falar do Agosto Lilás, né, que a gente está no Agosto Lilás, que trata do enfrentamento da violência contra as mulheres, que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Né? Só para complementar. E que tem uma relação direta com isso que você está falando, como estava dizendo. Né? O capitão machão que vai lá e não aceita que a mulher vai terminar o relacionamento e não sei o quê, e vai lá e mata e etc e tal, né? Pois é. Só para complementar essa questão do arquétipo, né? Diz que ninguém entendeu, mas o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, ele não é o herói, ele é o vilão. Sim. Mas pegaram e transformaram ele na espécie de arquetípica do herói, né? O herói brasileiro. E tu vê que interessante que a partir dali, né? Eu não me lembro que ano que saiu o Tropa de Elite, mas a partir dali começou a se alimentar uma história de admirar, né, a violência policial, né? Eu tenho essa memória. Eu me lembro que eles fizeram o Tropa de Elite 2 porque o cara falou, mano, ninguém entendeu nada do Tropa de Elite 1, tá ligado? A galera ficou nessa coisa do, o cara que bota o saco, dá tapa na cara, e pô, nós estamos falando da corrupção policial, de como o sistema ele se alimenta, e a galera ficou nessa coisa do Capitão Nascimento, que não sei o que, lá. Eles tiveram que fazer o Tropa de Elite 2 porque a galera não entendeu nada do Tropa de Elite 1, tá ligado? É complicado, mano. E eu queria fazer uma provocação aqui até para o pessoal que está nos ouvindo. Eu estava vindo para cá pensando assim, vocês cozinham? Cozinha? Gosta de Eu cozinhava, Tá. mas a minha esposa é tão ótima cozinheira que eu perdi totalmente o espaço. Cozinha, Douglas? Cozinha? Eu cozinho. Então, assim, eu também cozinho. Eu tava pensando Detalhe, são os vegetarianos. de boa, ótimo, perfeito. Tem que ter gente de todas as correntes. Então, eu tava pensando assim, eu tava pensando em fazer um prato especial quando o Bolsonaro for preso. Entendeu? Eu tava pensando assim, eu acho que eu vou fazer um risoto de cogumelos com queijo brie. Entendeu? Uma coisa especial, assim, né? Um jantar especial regado a vinho. E aí eu perguntava pra vocês qual o prato que tu faria, que tu vai fazer, porque daqui a pouco vai, não é a prisão domiciliar que eu tô falando de jail mesmo. Sim. Tô falando de jail, né? O que prato tu faria, assim, especial na tua casa, o dia que o Bolsonaro for preso? Tu diz o prato que eu pediria para minha esposa fazer. Pode ser. Eu acho que uma bela de uma macarronada com vegetais. Massa, hein? Uma massa. Massa, literalmente. Uma massa bem italiana, bem capo de capo, sabe? Bem mafiosa. E com muito vegetal. Com muito vegetal. Massa, vai ficar legal. Olha. Mas aquele Em homenagem, né, à máfia, ao grande chefe da máfia brasileira. Né? Tipo, tchau. Que a gente até fica assim, né? Como é que pode um nécio total ser chefe de uma máfia? Pois né? é. Não tem nem 2 neurônios lá. Mas e tu, o que tu vai fazer de prato aí, Douglas? De prato, eu não sei. Um jantar especial, um almoço especial? O vinho que eu vou beber com a mulher em casa, isso aí vai ter. De prato, acho que nós vamos só comemorar em casa. Isso aí. Só beber e tá valendo. Já tá muito bom. Especial. É isso aí, tá chegando, hein?
Tá. Esse momento está chegando, vamos comemorar. Tem que comemorar. Eu quero dizer que eu acho que ele não é o chefe da máfia. Acho que tem louco... Acho que ele é um... Ele tomou uma boi de proporção... piranha ali. Eu acho que ele é um boi de piranha, louco. É. Ele tomou uma proporção, ele cumpriu o papel dele, tá cumprindo, vão prender ele. E só que as forças por baixo tá se movimentando. Que certamente ali naquele negócio do golpe, o grande empresariado brasileiro que está por trás ali de toda aquela construção de 8 de janeiro, ninguém vai ser preso. Porque a questão do Bolsonaro, do Trump, mesmo essa coisa toda do 8 de janeiro e golpe, é a crise que o nosso sistema está vivendo. O nosso sistema vive uma crise mundial que ele não consegue se realimentar, né? A gente estuda isso aí, né? Crise do capitalismo. O capitalismo está numa crise tremenda, maior do que foi a crise lá de 1929. E que aquela crise lá, né, abalou o mundo, né? E nós estamos vendo esse troço maior ainda. Então o problema do Bolsonaro não é o problema o Bolsonaro, né? Mas essa crise que não se resolve. Nosso povo está vivendo mais caro, nosso povo tá na insegurança, tá na instabilidade, ele está procurando uma alternativa, uma saída. E ele vai se virar para quem... Porque uma coisa que me incomodou muito nisso aí é que lá, né, logo daquele início lá, 2018, e há brigas, famílias se desmancharam, pais que não falavam com seus filhos, e, né, todas amizades que se destruíram, e a gente parou de se... Porque nem todo cara que votou no Bolsonaro, ele é um ignorante. Isso a gente nos incomodava muito isso. Tu é do Bolsonaro, tu é burro. Tu é preto e tu votou no Bolsonaro, não pode. Mano, a Jojo Todinho, né? Virou agora virou bolsonarista, ela acontece. Mano, pode ser. Pode ser o que tu quiser, mano. Exato. Mas ela perdeu o timing, né? Ela perdeu o time. Ali ela perdeu o time. Ali ela fez uma jogada de marketing ali que deu errado. Mas a questão nesse sentido de como é que a gente... Nós somos tudo peão, mano. Essa é a minha questão. Essa é a Nosso questão. povo... Nós somos tudo peão, mano. Nós estamos tudo sendo moído pela mesma máquina. A precarização A máquina da que- vida, a precarização da vida. Não vou nem falar da É. precarização do trabalho, porque ela está instalada e está aí até hoje, né? A ideia de que tu No tem Brasil, que o morrer, trabalho suar sempre- sangue, né? Para sobreviver, né? Essa palavra sobrevivência, ela tem um peso gigantesco na cabeça, nas costas, 90% da população, né? E isso é trágico, isso é triste, isso é terrível, né? Porque, na realidade, a pessoa vive mecanicamente, né? Ela não se expressa, ela não se diverte, ela não sorri, né? Quantas pessoas você conhece que sorri no espelho de manhã, né? Tá, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas, mas vamos lá e tal, né? As pessoas, elas comem, bebem, dormem, né? Fazem sexo quando fazem, né? E se divertem. A diversão, na realidade, ela é um tal de um entretenimento que é mais para tu te alienar do que para tu refletir. E isso é um pacote que foi feito, né? Esse pacote foi encomendado, muito bem encomendado, para tornar o indivíduo gado, para tornar o indivíduo sem possibilidade de reflexão nenhuma. Então, esse movimento, né, político, esse movimento de quebra do capitalismo, eu concordo com isso. Eu acho que a gente está num limiar de um crash, né, mundial, né? O problema é que a gente tem ainda os tentáculos de quem construiu esse processo dominando completamente a situação, né? E aí entra toda a dinâmica religiosa, né? Das religiões, todas elas, não vou tirar nenhuma, né? Principalmente as religiões judaico-cristãs, com essa ideia da culpa, né? De que você tem que sofrer para conseguir alguma coisa, que é uma grande mentira, né? Pois é. Você se dedica, você trabalha, você se debruça sobre um projeto, sobre um trabalho. Você não precisa se quebrar para chegar em algum lugar. Se quebrar no sentido de ter que doar o rim, o fígado, o cérebro, né? Os órgãos sentidos, etc. Então, essa desconstrução cultural, né? Ela passa por
por caminhos, por construções que foram feitas secularmente e que, gota a gota, né, a gente vai tentando desmontar, né? É uma tristeza, porque quando eu falo de crise e esse sufoco que o povo mundo afora está sofrendo, porque diferente do que foi em 1929, que era uma crise de escassez, nós estamos vendo uma crise de superprodução. Então tem mais coisa do que pra gente. Então, pô, nós vemos aí, pô, gente em situação de rua, gente com fome, né, insegurança alimentar. Estão dizendo aí que o Brasil saiu do mapa da fome de novo. Eu acho estranho esse dado, mas, pô, coisa boa, né? O que seria? Tem que ver os parâmetros, né? Porque o nosso povo, eu vejo assim, pô, ainda é muito difícil. Porto Alegre, a cidade, uma das mais caras de se morar. Sim, Porto Alegre é Paris. Sabe entendendo? Sem a torre. Sem a torre. Sem o Louvre. Então nós vivemos aí Tá aqui a torre. Nós estamos vivendo numa crise de subprodução. Tem tudo para todo mundo. Tem. A questão é que nós que produzimos esse tudo, não temos acesso a esse tudo, né? Pô, o Brasil é o que mais exporta comida para o mundo e nossa cesta básica é uma das mais caras aqui em Porto Alegre, por exemplo. É uma viagem, não tem lógica o sistema que a gente vive, né? É isso, a gente se esguela de trabalhar e nós estamos tudo doentes, né? Tu falou, nós estamos tudo doentes porque nós trabalhamos e esse trabalho ele não é suficiente para reproduzir a vida. Então nós se entretemos, nós se entorpecemos para, né, poder trabalhar de novo. Se não é o que não fizeram com nós há 500 anos. Exatamente. Se eles não continuam com o mesmo projeto. Trabalha. Sempre me contaram uma história, não sei se é verdade, a relação do negro e o alcoolismo, né? E principalmente aqui no Rio Grande do Sul, dessa coisa do frio e a cachaça. Então tu dava uma aguardente pra galera para esquentar, continuar trabalhando, e essa relação que vai se criando, né? E como isso vai passando de geração em geração. E vai gerando dependência química, né? De álcool, com certeza, que é a pior dependência química de todas. De todas. E passa aí na TV, vende tudo. É tudo permitido. Então esse sistema é muito bem produzido para nos colocar numa rotação, né? Então como é que a gente, enquanto povo, consegue achar uma alternativa a isso? É a tarefa do momento, sabe? Como é que o nosso povo consegue se organizar, se olhar, ter essa conversa que tu fala, né? Como é que a gente se enxerga enquanto povo, né? Sai das telas e consegue olhar para a pessoa e construir coisas em conjunto. Isso tem uma potencialidade tremenda que a gente ainda não compreende o que é, né? Para avançar, construir artes, né? Dar referência. Isso aí nós temos uma potencialidade tremenda que eles querem abafar o tempo todo, né? E essa potencialidade negra, assim... Total. Esse é o racismo do capital, né? O racismo capitalista, né? Que coloca o negro sempre numa situação inferior a qualquer questão relacionada ao capital. Uhum. Eu tô entrando agora numa organização global contra o racismo, né? Criei a marca que vai representar a campanha contra o racismo de uma organização global internacional, né? Chamada Equal Health, que é justamente, eles trabalham no sul global, nos países, são vários países, onde eles trabalham para que haja a igualdade dentro da saúde. Então, eles ministram cursos para médicos atuarem nas várias regiões, onde tem justamente essa precariedade do atendimento da saúde para o negro, né? Ou seja, o sistema ele é feito para que tu chegue no posto de saúde e tu não tenha o atendimento, digamos assim, que tu deveria ter por direito, né? E não vou entrar no mérito da questão da classe social, independentemente da cor, mas deixar mais especificamente essa questão de que o negro ele não é bem atendido
na saúde, e eu estou falando isso globalmente, né, não só aqui no Brasil, mas justamente por estar em contato com essa instituição, que não só os negros, mas os indígenas, os indígenas norte-americanos que não têm esse acesso à saúde. Isso também passa, eu falo como profissional da saúde, né? Na fisioterapia a gente também vive isso. Isso passa muito pela questão de que tem pouquíssimos profissionais negros dentro das unidades básicas de saúde, os hospitais, nas UPAs e etc e tal, não só no Brasil como no mundo, né? Então isso cria, né, uma espécie de... Quando o cidadão negro chega ali para ser atendido, ele é um estereótipo, né? Ele é uma coisa diferente. Sim. Fala bem isso mesmo, ele é uma coisa diferente. Ele é um exótico. Ele é um exótico, ele é uma biologia diferente. Claro que está mudando, né, com as cotas e outras políticas, mas ainda nós temos muito poucos médicos e médicas negros, fisioterapeutas, enfermeiros. Enfermeiros até tem mais, né? A enfermagem tem mais pessoas, mais representatividade de pessoas negras. Psicólogos também tem mais hoje em dia, né? Psiquiatras eu acho que menos. Então, assim, enquanto não tiver essa paridade, pelo menos um avanço dentro dessa paridade, dentro desses espaços de profissionais que venham oriundos, negros, indígenas e etc e tal, a gente vai passar por isso, né? Isso é bem importante, é um debate bem importante também. Só para colocar aqui que esse programa vai ser reprisado na TV Web, Negritude Web, no domingo, às 22 horas. Então, quem quiser indicar aí que não viu, para quem não viu, ou quiser ver, rever o debate, vai estar disponível lá. Então, a gente vai agora encaminhando nosso encerramento aqui com os nossos convidados e em seguida vamos fazer a nossa meditação rápida, o nosso recolhimento. Douglas, tuas últimas palavras aí. Últimas desse programa, né? Se Deus quiser. Não, agora, nesse exato momento. Cara, eu acho que é o agradecimento mesmo. É importante a gente poder estar compartilhando essa ideia, né? A gente traz muito esse debate nosso enquanto coletividade, organização política, né? É importante para nós entender o contexto de crise político-econômica que nós vivemos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Eu acho que fugir das polarizações que estão colocadas e a gente entender e se conhecer enquanto povo, né? E reconhecer a nossa força. Nós, enquanto povo negro, né? Entender que nós temos uma centralidade na marcha pela real liberdade, que nós ainda estamos, né? Nessa marcha constante, né? Como a gente falou aqui, nós estamos doentes, nós estamos tudo ferrado, trabalhando para sobreviver e nós queremos viver, né? Plenamente, queremos que nossa juventude, nossos filhos, nossas filhas vivam plenamente. Então essa caminhada constante, nós enquanto povo negro, nós temos muito a contribuir, né? Não só a partir da nossa história, nossas vivências, nossa experiência acumulada, mas como nossa potencialidade em produção, em pensamento, imaginação, né? Então entender esse papel nosso, saber o nosso poder, ele tá no acolher, enxergar e conversar com o outro, né? Nós não somos um povo europeu que exclui, destrói com aquilo que é diferente. Nós acolhemos, nós aprendemos. Então, para mim, nós, o Brasil, né, enquanto um país assim multirracial, multicultural, né, entender esses N povos que, né, ocupam esse território brasileiro e nós com esse protagonismo, né, dessa mais da metade da população, um protagonismo de tentar entender, envolver e construir essa articulação, né, pra gente poder avançar enquanto povo, assim, né, parar de acreditar nas respostas fáceis, né, nas promessas vazias, não, vou prometer, vou fazer, construir com a nossa comunidade, com nossos colegas, né, ir em busca disso aí, não terceirizar a solução, né? Entender o que está colocado para nós enquanto povo, para nós poder avançar tudo junto, né? E não terceirizar para um terceiro, para um prefeito, para um presidente, para um vereador, para uma vereadora, para um deputado. Saber que a nossa força ela está entre nós, né? E conseguir construir essa força é o que está colocado hoje para a gente poder superar essa loucura que nós estamos vivendo. Nós estamos sim caminhando a passos largos para uma barbárie,
Mas ela, nessa barbárie, ela tem uma alternativa, né? Como é que dizia o Racionais, né? A gente ter fé que até no lixão tá nascendo flor, né? Exatamente. Então a gente saber Isso. que nós temos esperança, nós temos caminho, né? Tem muita gente aí pagando o fim do mundo, o mundo vai acabar, já estamos no ponto de não retorno, Não. e é só caos pra gente ficar Nessa vibe. de que sim vai acabar, tá ligado? Nós temos que cuidar da nossa natureza, cuidar dos nossos corpos, buscar avançar enquanto sociedade como um todo, né? Legal. E tentar construir essas pontes entre os povos, né? Eu acho que essa é a tarefa que está colocada para nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, parar de acreditar nas instituições que nos oprimem há 500 anos e começar a construir coisas novas por baixo, né? Eu acho que esse é um pouco do alicerce, é um pouco do nosso objetivo de ir nas escolas e tentar passar esse conhecimento de onde é que nós viemos e para onde é que nós podemos ir. Então, né, muito obrigado pelo convite, poder estar trazendo essa ideia. Valeu. Espero que a gente possa construir outras Valeu parcerias tua aí daqui pra presença aí, frente. falando em teu nome e também do trabalho do Coletivo Alicerce, fundamental. Eu acho que é um trabalho que tenho certeza que é um trabalho que precisa ser mais conhecido, mais divulgado. Valeu mesmo, até uma próxima aí. No dia 22 vai estar o nosso companheiro aí, o Failon, falando sobre essa questão da masculinidade negra. Muito legal. Marcos, tuas últimas colocações Observações. nesse momento. Bom, eu agradeço também o convite e a oportunidade, né, de trocar uma ideia aqui com os meus manos aqui. Agradeço o Wesley, Douglas, o Edson, e eu quero dizer que agradeço pela oportunidade de não ser o exótico, mas de fazer a diferença, assim, né? Não fugir do padrão. O padrão, ele é ruim, o padrão mata e a diversidade vive, cura. Legal. E quero agradecer a Muna Porto, a minha filha querida, que vai começar o segundo semestre em História na URGS, a exemplo do Douglas. Viva a Universidade Pública. Exatamente, que está muito feliz. Dar um beijão para Bel Porto e desejar a todos os pais e mães negros, negras, pardos, brancos, indígenas, azuis, amarelos e roxo maravilha, um feliz Dia dos Pais. Importante. Excelente, excelente. Nós vamos fazer meditação agora. A meditação é um processo que qualquer pessoa pode fazer. Meditação não tem nenhuma relação com religião, embora possa estar inserida nisso. Meditação é um momento em que você se recolhe para se observar. Observar o que você está pensando, observar o que você está sentindo. Então a gente vai fazer uma meditação agora para entrar num estado de mente mais tranquilo, né? Para a gente entrar ao final de semana aí mais sereno, né? Aproveitar aí o Dia dos Pais. Vai um abraço para todos os pais, né? E as pães também, né? As mães que são pais, né? Que a importância do afeto, a importância do amor, a importância do acolhimento, desse conceito de família que é diverso, né? Que acolhe todas as pessoas, todos os gêneros, todas as formas de expressão, de amor. E vamos em frente, então, fazer a nossa meditação. Nosso diretor Wesley também agradecendo aí pelo todo o apoio. Agradecendo a Rádio Negritude, agradecendo vocês que estiveram conosco nessa transmissão, que estiveram nos apoiando. A gente vai convidar quem estiver disposta, nesse primeiro momento, a fechar os olhos um pouco, cessar os sentidos da visão, começar a respirar mais profundamente, se conectar com a tua respiração. E nesse momento, você que está aí com os pés colocados no chão, imagine que você está em contato com o centro da Terra.
contato com o magma terrestre, que do centro da Terra vêm energias, vibrações, emanações que adentram pelas suas solas dos pés e trazem para você a ideia de que você faz parte dessa Terra, que essa Terra te acolhe, te dá sustentação, te nutre, e que os teus ancestrais também andaram por essa terra, foram nutridos, foram acolhidos, foram alimentados, e a partir desse momento você sente essa energia de vitalidade, de sustentação da terra subir pelas suas pernas, subir até a região do cóccix, da coluna, subindo pela coluna, até chegar ao topo da cabeça. Lá no alto no topo da sua cabeça, você pode imaginar uma grande esfera de energia, uma esfera luminosa de energia. Então você embarca dentro, você adentra essa esfera. E essa esfera começa a subir, se elevar, sair do ambiente onde você está, da casa, do prédio, subindo como se fosse um balão, subindo, saindo dessa atmosfera do seu bairro, da sua cidade, subindo pelo espaço, pelo céu, saindo dessa percepção de continente, de hemisfério, de planeta, chegando ao cosmo, onde você pode imaginar estrelas, galáxias, pode perceber o quanto a vida se manifesta de forma ampla, grandiosa, infinita. E essa esfera continua subindo até que ela adentra um espaço dourado, vai subindo por esse espaço dourado até adentrar num espaço multicolorido, uma espécie de espaço aquoso, gelatinoso, cheio de luzes que cintilam, e você vai passando com a sua esfera de luz aí nesse espaço, subindo, até adentrar num espaço absolutamente vazio, todo escuro. Passando por esse espaço todo escuro, você entra num espaço, adentra num espaço perolado, cor de pérola, com múltiplas tonalidades peroladas. E nesse espaço perolado, a sua esfera de luz, ela vai se dissolvendo e você se funde com esse espaço perolado. Esse espaço perolado é uma fonte de criação, é a fonte criadora de tudo que existe no cosmos, de tudo que existe na vida, de tudo que existe na manifestação humana. E é como se você nesse momento pudesse fazer um download de todos os princípios que estão nesse espaço. Todas as qualidades que descrevem tudo que está acima do humano. Amor, paz, igualdade, verdade, consciência, afeto, amizade, valores internos. Então é como se nesse momento você respirasse dentro desse espaço perolado e cada poro da sua estrutura, das suas células absorvesse essas energias, esses padrões altamente qualificados para além do humano, expandindo a sua capacidade de criar
de se tornar potente, de perceber que você não é efeito, de que você não é doutrina, de que você é real, de que você não foi inventado apenas para ocupar um espaço mecânico e sem sentido, de que você tem poder, de que você não é só efeito, você é causa, você é presença, beleza, magnetismo, inteligência, inspiração, criatividade, arte, política, humanidade, ética, passado, presente e futuro. Você é, você pode, você é tudo o que você deseja ser nesse momento. Respire profundamente. Alinhe-se novamente com a sola dos pés, com a energia da terra. Perceba esse espaço perolado. E aos poucos vá trazendo a respiração para um ritmo um pouco mais intenso, concentrando-se no seu corpo. E lentamente abra os olhos. A nossa gratidão, nosso muito obrigado por essa sintonia. Muito obrigado por tudo. E vamos em frente. Valeu. Valeu. Obrigado. Está no ar, TV Web Negritude, o seu espaço de voz, imagem e atitude. Aqui, a cultura preta é protagonista, a informação tem raiz e a resistência pulsa em cada frame. Arte, música, debates, identidade, moda, história, atualidade e muito mais. Tudo isso com a cara do povo, da periferia e de toda a sociedade. Reportagens, entrevistas, conteúdo independente e aquele olhar que a mídia tradicional não mostra. Se conecta com quem faz, com quem é, com quem transforma. Porque aqui é mais que conteúdo, é consciência em movimento. TV Web Negritude começa agora.